Hoje é o dia de preparação. Esse é o momento de consagração, de se abastecer do óleo do Espírito, se arrepender assim contrito, deixar o pecado, receber o perdão, abraçar com vontade a salvação. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Olá, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa semana especial, A Maior Esperança. Como é bom estar com você, você que faz parte da Igreja Adventista, você que faz parte da Igreja Evangélica, da Igreja Católica, não importa a sua religião, é muito bom tê-lo conosco nos canais do YouTube e também na página do Facebook do Pr. Emanuel Gonçalves. É muito bom tê-lo de novo, tê-la de novo aqui na nossa semana muito que especial. Nós estamos tratando de assuntos atuais, de assuntos proféticos, de assuntos muito importantes e relevantes para a nossa época, para o nosso instante, no nosso momento em que estamos vivenciando. Que Deus abençoe você. Não se esqueça de estar aí sempre ligadinho, faça o seu pedido de oração. Também, se você estiver no YouTube, Pr. Emanuel Gonçalves, se inscreva, não é inscrito ainda? Tá aí, ó, se inscreva, dê um like, não é? Também ative o sininho. Você que está na minha página do Facebook, Pr. Emanuel Gonçalves, ou mesmo no meu perfil, Emanuel Gonçalves, segue-nos também nas redes digitais, nas redes sociais. É importante tê-lo como nosso seguidor, tê-lo como nosso admirador, mas o importante mais é estar junto com você, estudando as palavras inspiradas do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero me dirigir ao meu público aqui local. Eu sou pastor do distrito de São Cristóvão, na região Guanabara e Leopoldinense, do Rio de Janeiro. Eu quero dar a minha boa-vinda também a você, que é minha ovelha, da Igreja do Caju, da Igreja de São Cristóvão, das igrejas do Complexo da Maré, não é? A Igreja de Vila do João, Vila Pinheiro, Parque União, a própria Igreja da Maré. Que Deus abençoe você, minha ovelha. Dê um like aí, dê uma boa noite, faça seu pedido de oração. Estamos em uma semana muito que especial, tá bom? E eu vou orar por você. Que Deus abençoe vocês, membros da minha igreja. A você também que me assiste nas plataformas do YouTube e Facebook, que não são membros da Igreja Adventista e que também são membros da Igreja Adventista espalhada, né, por esta vasta planície do planeta, por todos os países deste mundo. Nós temos esse privilégio, essa oportunidade e facilidade de também viralizarmos esperança para todas essas pessoas que estão distantes aí, mesmo em época de pandemia, né? Algumas ainda em isolamento social. Queremos orar por vocês, queremos pedir a Deus a bênção especial por cada profissional da área de saúde, por nossos governantes, que a bênção do Senhor possa repousar sobre você, amigo, sobre você, minha amiga. Que Deus abençoe você. Antes de estudarmos o assunto de número 2 de hoje, o tema 2, o segundo episódio da Maior Esperança, eu gostaria de orar nesse momento. Vamos pedir a presença de Deus nesse instante? Oremos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos ofereces de estarmos nesta noite
para ouvir mais a tua voz através da tua palavra. Fica com todos os internautas, com todas as minhas ovelhas, com todos os nossos irmãos de denominações religiosas diferentes, não importa. Que a esperança do tema da mensagem desta noite, deste episódio, possa se fazer presente em nossos corações. Abençoe cada um de nós, nos dê uma boa noite, em nome de Jesus, nós pedimos agradecidos. Amém. Eu estou com a minha Bíblia nesse momento, irei abrir a palavra de Deus com você. Nós vamos estudar o segundo tema, o segundo episódio dessa semana que vai até sábado. São 8 encontros, não é? São 8 encontros muito especiais que temos com você, meu amigo, e principalmente com a providência divina. O número 2 de hoje, o tema de número 2, o segundo episódio é a maior vitória. Ontem estudamos sobre a maior tragédia e hoje sobre a obra de Cristo. E a obra de Cristo e sua missão recebem importância máxima nos evangelhos. João, por exemplo, ele dedica 12 capítulos do seu evangelho ao ministério público de Jesus e 9 capítulos aos acontecimentos que envolvem a sua paixão, os sofrimentos do Mestre, entre a noite da última ceia e sua morte e ressurreição. O Evangelho de Mateus dedica 1/4 do seu evangelho à última semana do ministério de Cristo. Marcos, cerca de 1/3 e Lucas, aproximadamente 1/5. Como é importante a cruz, porque a cruz ocupa lugar central nos evangelhos. Ela é o clímax proposital de suas narrativas. Morrer crucificado era uma morte sangrenta e cruel, uma coisa apavorante, amigo, amiga, principalmente para os judeus do primeiro século, que haviam como amaldiçoada por Deus, de acordo com o Deuteronômio 21, versos 22 e 23. Né? Então, a cruz ela tem um ponto especial na teologia bíblica, na própria Bíblia. Né? De acordo com um livro chamado O Desejado das Nações, ao romper dos lábios do Salvador, o grande brado, por exemplo, está consumado, né? Nós vemos os sacerdotes apavorados com aquele momento tão terrível. O cordeiro, que representava Cristo, fora levado para ser morto naquela tarde de sexta-feira. Né? Abraão, por exemplo, quando prestes a matar o filho, eis que a terra treme e vacila enquanto o povo acompanhava aquela cena com ruído, rompe-se de alto a baixo o véu do templo rasgado por mão invisível, expondo o lugar santo e santíssimo, lugares onde apenas o sacerdote e sumo sacerdote podiam entrar. Agora, o lugar santíssimo e santo do santuário terrestre não são mais lugares sagrados. Eu falei de Abraão, por exemplo. Abraão, assim como os nossos patriarcas e profetas no passado, quando imolavam uma criatura inocente, um animal como holocausto a Deus, meu querido ouvinte que me assiste pelas plataformas do YouTube e Facebook, no pr.emanuel Gonçalves, por exemplo, né? Vale lembrar que todos os sacerdotes, todos os patriarcas e profetas do Antigo Testamento, quando imolavam uma vítima sem defeito, eles profetizavam, eles pintavam o quadro no futuro para um cordeiro imaculado, representando Cristo. O próprio Cristo viria à terra para morrer no lugar da humanidade. Então, todos os patriarcas e profetas do Antigo Testamento, exemplificando muito bem, quando eles sacrificavam um animal, eles acreditavam pela fé que o Cordeiro de Deus, de acordo com João, livro poderoso do Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29, diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse texto se cumpre na pessoa de Jesus como o verdadeiro Cordeiro pascal que veio à terra para revelar a imagem de Deus e para salvar o homem dos seus pecados. Então, quando Jesus morre, então, os lugares sagrados, santo e santíssimo, aqui do santuário da terra, deixam de ser sagrados,
Porque o verdadeiro Cordeiro, Cristo, foi imolado. Ele alcançou de fato a verdadeira, né, profecia concernente a si mesmo, porque veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacerdote está para matar a vítima, por exemplo, quando se fazia o sacrifício diário, mas o cutelo cai de suas mãos paralisadas e o cordeiro escapa. O tipo encontra o antídoto por ocasião da morte do próprio Filho de Deus. Foi feito o grande sacrifício e achava-se aberto um meio novo, um caminho de acesso que levava o pecador até o eterno, né, Deus, mediante o sacrifício expiatório do Cristo vivo. Que maravilha! O texto bíblico diz, amigo, amiga, que Jesus afirmou antes de sua morte: está consumado. Mas o que de fato estava consumado, de acordo com o texto tão bíblico, foi Satanás, o responsável por inserir o mundo no pecado, amigo. Condenação e morte. Mas Cristo veio para triunfar, onde o homem caiu, né, e veio garantir a vitória para a humanidade perdida. Era desejo de Satanás fazer com que Jesus caísse em pecado, e ele o tentou no deserto, no mesmo ponto em que Adão e Eva caíram. A desobediência do Mestre significaria a derrota do plano da redenção, mas Cristo não perdeu, ele triunfou no deserto da tentação. Amém? Glória a Deus por isso. Momentos antes da cruz, o inimigo tentou fazer com que Cristo desistisse, dizendo: se és o Filho de Deus, desça da cruz. Jesus cumpriu o que a lei exigia, oferecendo obediência e sacrifício perfeitos. Nas palavras do Salvador, está consumado, a vitória está garantida, querida ovelha. A justiça, por sua obediência, Jesus obteve justiça, pois cumpriu o que exigia a lei. Ele assumiu e obedeceu em nosso lugar. Glória a Deus. Sua justiça passa a ser a nossa como uma oferta de graça pela fé na obra expiatória de Cristo. Portanto, ela garantiu a vitória sobre o pecado. Assim, pela fé, nos foi creditada, garantindo-nos a vitória. Pelo seu sangue, a morte de Cristo é um sacrifício pelo pecado da humanidade. Disse Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. Na realidade, essa expressão do seu primo, né, João Batista, quando o batizou lá no Rio Jordão, lembram? Isso se cumpre ali, quando o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, desce até as águas barrentas do Rio Jordão. O próprio primo João, que batizava os pecadores, olha para Jesus e recita esse texto. E o próprio João, o evangelista, faz questão de anotar no seu evangelho, no capítulo 1, e eu repito, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amigo, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, 1 Coríntios 5, verso 7, disse Paulo, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, Efésios 5, verso 2. O seu sangue foi derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados, Mateus 26, 28. Não por meio de sangue de bodes, lembra o que o apóstolo diz, e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, garantindo assim eterna redenção, Hebreus 9, verso 12. Então, Jesus obteve a vitória sobre Satanás, não é? A expulsão física de Satanás, por exemplo, Lúcifer, era o querubim cobridor. Estivera à luz da presença divina e o mais elevado entre os seres criados, até que se achou pecado e iniquidade em seu coração. Aí a Bíblia diz em Apocalipse 12, né, que houve guerra no céu. Cristo, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão contra os anjos de Deus e contra Miguel. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no lugar, o lugar deles no céu.
e foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, versos 7 a 9. A expulsão de Satanás, ela foi física, de fato, quando lá nos tempos da eternidade, Satanás se rebelou contra Deus e fisicamente Satanás foi expulso, né, para o planeta Terra. Veio então os versos 10 em diante do Apocalipse capítulo 12, nós lemos também de outra expulsão. Quando Cristo, ele diz, está consumado na cruz, Satanás é expulso pela segunda vez, já que ele tinha sido expulso fisicamente falando lá nos tempos da eternidade. Quando o Filho de Deus pronunciou está feito lá na cruz, o diabo, ele é novamente expulso, só que de forma moral, moralmente falando. Ele foi expulso definitivamente. Satanás, né, foi expulso por Deus. E Deus poderia ter destruído o diabo e seus adeptos tão facilmente, mas não o fez, pois a rebelião não seria vencida pela força. O poder compulsor só se encontra no governo de Satanás, amigo. No reino de Deus, sua autoridade baseia-se na bondade, misericórdia e amor. E esse é o meio a ser empregado para evidenciar o caráter moral de Satanás e sua malignidade. A Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue, já ouviu esse texto? E contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, diz a própria palavra: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. O texto continua: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança por todos os santos. Efésios 6, dos versos 11 até 20. Se você se sente impotente na luta contra o mal, amigo, amiga, e contra o pecado, não lute sozinho. Use as armas de Cristo, porque a vitória é sua. Amém? Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que todos devem adorar ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque todos estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, conforme Apocalipse 13, versículo 8. Interessante que a maior vitória foi anunciada no capítulo 3, no versículo 15 de Gênesis. Eu estou com a minha Bíblia aberta, no capítulo 3, verso 15. Aqui está, de acordo com a teologia, né? Nós teologicamente chamamos isso de proto-evangelho, né? Quando a Bíblia diz: porém inimizade entre ti e a mulher, Gênesis 3,15, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Repito, Gênesis 3,15. Satanás introduziu o homem ao pecado, amigo, amiga, mas Jesus apresentou o plano da cruz. Enquanto o inimigo de Deus esteve trabalhando pela degradação da raça humana, o que é que Cristo fez? Jesus, ele empenhou-se para restaurar você, a mim, nós humanos. Então, Cristo, quando disse está consumado, ganhara a batalha
Como vencedor, ele fincou sua bandeira nas alturas eternas. Todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Foi em benefício, de anjos e de homens que se operou a grande vitória do amor de Cristo na obra da redenção humana. Está consumado, sabe? Isso significa dizer que Satanás está derrotado e está salvo todo aquele que aceita Cristo pela fé, recebendo graça, justiça e obediência perfeita imputadas. Eu concluo a mensagem de hoje dizendo que a maior vitória aconteceu, amigo, amiga, na cruz, pois está consumado a vitória sobre o pecado. O inimigo, nosso acusador, foi derrotado e o plano da redenção concretizado. Um excelente nadador tinha o costume de correr até a água e molhar somente o dedão do pé antes de qualquer mergulho. Interessante. Alguém, intrigado com aquele comportamento do grande nadador, lhe fez a seguinte pergunta: qual a razão daquele hábito? Sorrindo, o nadador respondeu: há alguns anos eu era um professor de natação. Eu os ensinava a nadar e a saltar do trampolim. Certa noite, eu não conseguia dormir e fui até a piscina para nadar um pouco. Não acendi a luz, pois a lua brilhava através do teto de vidro do clube. Quando eu estava no trampolim, vi a minha sombra na parede de frente. Com os braços abertos, minha imagem formava uma magnífica cruz. Em vez de saltar, fiquei ali parado. Nesse momento pensei na cruz de Jesus Cristo e em seu significado. Eu não era um cristão, mas quando criança aprendi que Jesus tinha morrido na cruz para nos salvar dos nossos pecados pelo seu sangue. Não sei quanto tempo fiquei ali parado, com os braços abertos e estendidos. Finalmente, desci do trampolim e fui até a escada para mergulhar na água. Desci a escada e meus pés tocaram o piso duro e liso da piscina. Haviam esvaziado, isso mesmo, aquela piscina, e eu não tinha percebido. Eu tremi e senti um calafrio. Se eu tivesse saltado, teria sido o meu último salto. Me ajoelhei na beira daquela piscina e entreguei a minha vida a Cristo, porque fui salvo por seu sacrifício. Que história bonita, não é? Você crê que a cruz de Jesus, amigo que me assiste, garantiu a maior vitória? É seu desejo receber pela fé o que Jesus consumou naquela cruz do Calvário? Ah, o amor de Deus é imenso, ele é intenso, ele é profundo, extenso, alto, largo, constante, eterno. Tão grande é o amor de Deus por mim, tão grande é o amor de Deus por você. Você acredita? Você gostaria de entregar seu coração a Jesus? Eu falo para uma ovelha que está precisando entregar sua vida a Jesus. Eu falo para alguém essa noite, na maior esperança, nessa semana de bênção. E hoje, a maior vitória que você ouviu, depois de a maior tragédia, depois do pecado ter entrado no planeta, hoje você ouviu sobre a maior vitória. Foi Cristo que venceu por nós. Você gostaria de entregar seu coração a este amor maravilhoso, intenso, imenso, grande demais, largo, profundo, espetacular, sensacional? Você gostaria de fazê-lo nesse momento? Então escute sobre este amado Jesus, este amado Deus que se tornou homem, habitou conosco através dessa linda canção de Melissa Barcelos e Pedro Valença. E enquanto vocês escutam, entreguem o seu coração juntamente comigo. Vamos entregar a nossa alma a Jesus, ao nosso amado Jesus, com tanto amor que veio aqui para nos dar a sua paz e vitória final. Escutem e deixe Jesus transformar o seu coração.
Jesus, teu amor me conquistou, fascinou meu coração. Teus olhos queimam quando olhas para mim, revelas a paixão que há em ti. Intenso, constante, eterno é o teu amor por mim, profundo, extenso, alto é o teu amor por mim. Amado Jesus, teu amor me conquistou, fascinou meu coração. Teus olhos queimam Quando olhas para mim, revelas a paixão que há em ti. Intenso, constante, eterno é o teu amor por mim, profundo, extenso, alto é o teu amor. Nem muitas águas podem apagar o amor que tens por mim. É como um selo em meu coração, um fogo ardente que não tem fim. Intenso, constante, eterno é o teu amor por mim, profundo, extenso, alto é o teu amor por mim. Intenso, constante, eterno é o teu amor por mim, profundo, extenso, alto é o teu amor, Jesus. O teu amor é tão bom, teu amor é tão bom, Jesus, Jesus. O teu amor é tão bom, o teu amor é tão grande, tão grande. Ó amigo intenso, extenso, repito, largo, profundo, sensacional. Quão grande é o amor de Deus por nós, você não acha? Você gostaria de entregar-se completamente a Ele? Se você puder, feche seus olhos e comigo, vamos orar juntos? Pai querido, muito obrigado pelo vasto amor, pelo amor eterno, pelo amor mais forte que a morte, o amor de Cristo em vir à terra
para morrer no nosso lugar. Muito obrigado. Aqui estamos, nesta noite. Onde quer que estejamos, o Senhor nos alcança com este amor tão fantástico e espetacular. Obrigado, Senhor. Nos dê um sono reparador, controle a nossa vida, pois entregamos aos teus pés e o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, mais uma noite de paz, de graça. Terminamos hoje o segundo episódio, o segundo tema, mas amanhã nós vamos estar de volta. Mas não se esqueça, foi Jeremias, no capítulo 31, verso 17, quem disse: há esperança para o teu futuro. Até amanhã, amigo. Até amanhã. Que Deus te abençoe. Tchau. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima.